Qual sua estratégia, qual chama você acha que vai ter mais valor para você? A vermelha, que a galera do TikTok que escolheu, ou a amarela? Essa galera do TikTok, viu? O negócio lá é fogaréu. Eu vou ficar com a chama amarela. Ok. Gui acaba de escolher a chama amarela, pode fechar e pode entregar a vermelha para quem você quiser. A vermelha eu vou entregar pro meu mano Dinho. Dinho? É. Nas suas mãos, poder da chama vermelha, nem pensar em abrir, nem pensar em olhar. Tá bom. Não abram os poderes, não deem nenhum sinalzinho, nenhuma dica sobre eles, ok? Ok. Muito bem, poderes distribuídos. Agora bora para a indicação do fazendeiro. Bill, único de seu nome, louríssimo pela primeira vez. Agora eu tô preparado pra fazer loirinho. aí o primeiro movimento no tabuleiro essa noite? Vamos lá. Boa noite, Dri. Boa noite, noite. Brasil. Boa noite, Team Bill. Boa noite, família, todo mundo de casa, família brasileira. Então, Dri, como você acabou de citar aí, eu acho que o posicionamento aqui dentro é muito importante. E se eu não tivesse visto algumas coisas aqui dentro e ficasse focando só em dar, que ela sim é meu alvo aqui dentro, está declarado isso até final do programa, como ela também quer me ver fora daqui. E esses últimos dias eu vi algumas atitudes totalmente coerentes. É o que eu mais vejo aqui dentro, é sobre atitudes. As minhas opções de voto aqui é sempre sobre atitudes. Não é à toa que tem aquelas dinâmicazinhas aqui das discórdias que a produção sempre coloca pra gente. A galera vê isso como uma forma de brincadeira. Tô falando eu de mim, Bill, vejo isso como uma discórdia sim. Isso pra mim gera muita opção de voto e abre totalmente um leque pra mim. Tudo aqui dentro envolve opção de voto. Se uma pessoa não varre casa, se uma pessoa não lava uma vasilha, pra mim, Bill, gera sim opção de voto. Então isso engloba também dentro do jogo. E esses últimos dias eu vi uma incoerência totalmente do MC Gui, que eu não concordei, falei com ele que ele sim seria uma opção de voto para mim, mas não como pessoa, nada pessoal, sim como jogador, que eu acho ele totalmente inteligente nesse jogo. Eu acho ele totalmente inteligente, não sei se outras pessoas acham isso. Eu não vi um jogo sujo dele, ele fez uma coisa totalmente certa, que é fugir da roça. Mas um dia ele contou pra mim, conversou comigo uma vez que o sonho dele, o Rico perguntou pra ele qual seria a roça do sonho dele. Seria Bill, MC Gui e Rico. Ele tinha essa possibilidade de acontecer essa roça, ele acabou fugindo. Torna a dizer que não é um erro dele, certo? O erro dele foi ter falado algumas coisas da Dai pra mim e do Rico e de repente tá os dois, não sei se era uma coisa que ao meu ver, foi falando de jogo, não sei se é certo. Eu não converso com a Dai sobre isso. Não quero nem saber também o que aconteceu e nem perguntei sobre o Rico sobre isso, eu conversei diretamente com ele, certo? Ele falou que não foi sobre jogo, mas ao meu ver aquela situação ali foi um pouco desagradável para mim, porque para mim quando uma pessoa fala alguma coisa pelas costas da outra e de repente está em cima da mesa falando nessas situações, eu acho que é um pouco incoerente. E eu ficar focando só na Dai também é um pouco incoerência da minha parte sem ver todo o resultado do jogo, o que está acontecendo. Beleza, então, Bill? hoje a minha indicação vai ser o MC Gui justamente por isso, por ser uma pessoa muito estrategista nesse ponto. MC Gui, Eu? primeiro banquinho é todo seu. Vamos estrear esse banquinho. Sentou aí e agora quero saber se você estava esperando. Quando você saiu ali na hora da pizzada, foi lá fora sozinho, era nisso que então, você estava pensando? Na verdade, também. Aqui envolve diversos sentimentos. Um deles foi esse, né? Eu acho que as pessoas aqui têm que ter um pouco de sensibilidade. O Bill mesmo já, desde de sábado ou sexta-feira que eu conversei com ele, ele mudou completamente comigo, é só bom dia e mais nada. Ele não vem conversar comigo sobre nada. Eu acho desnecessário da parte dele ter esse tipo de atitude, porque pra mim isso aqui é um jogo e não teria problema ele conversar normalmente comigo. Então eu acredito que seja algo pessoal sim, em relação a esse tipo de tratamento que ele teve comigo depois que a gente conversou na sexta-feira. Pra mim não teria problema algum se qualquer pessoa que me indicasse, eu tô aqui nesse jogo pra isso. Em relação às outras coisas que ele falou, realmente eu conversei com a Dai, conversei com o Thiago e depois até conversei com o Bill, que ele me acusou de eu ter me aproximado do Thiago depois que ele pegou o Lampião, pelo fato do Thiago ser um bom moço, como se eu tivesse feito o Thiago de trouxa para pegar o poder da chama vermelha. E aí eu expliquei pro Bill também, ele conseguiu me entender. O Thiago também falou que era totalmente mentira, que isso aí não existiu, que o Thiago me propôs essa chama vermelha. Aí conversei com a Dai também, a Dai tá de prova que antes mesmo dela pegar o chapéu de fazendeira, a gente já estava tendo boa afinidade. E para mim aqui esse é um jogo, como o Thiago disse uma vez aqui no banquinho,
Ninguém tem a obrigação de deixar de falar com ninguém. A vida é minha aqui dentro, o jogo é meu. Eu prefiro sair por um erro meu que eu cometo. Eu prefiro pensar no meu jogo e tomar as minhas atitudes do que ficar fazendo coisas para agradar o Bill ou outro peão aqui da casa. Eu não vim aqui para agradar todo mundo, eu não consigo. Obviamente, se nem Jesus agradou, imagine eu. Mas algumas coisas que ele fala não tem muito sentido e ele mesmo já entendeu sobre isso. Até respeito a indicação dele, mas em cima dessas justificativas que não existiram, não tem nada a ver. E, mais uma vez, o Brasil tá vendo, seja o que Deus quiser e seja a escolha deles. Muito bem. Se tem um conselho que a mãe aqui pode dar para vocês fujam da roça. Pois é, semana então, em relação a isso é uma também, questão de estratégia. Semana passada eu senti que eu não precisava estar nesse banquinho e como obrigação eu não tenho que provar isso para ninguém, muito menos para o Bill. Então tá tudo bem, se ele achou que eu tinha que estar nesse banquinho, eu achei que eu não devia estar. E é isso, vamos embora. Foi por isso que eu citei aqui pra você, que você fez o correto, fugir da roça. Sim, exatamente, eu já tinha falado uma coisa que você falou, que roça dos sonhos seria eu, você e o Rico. Não, perguntaram pra mim, qual a roça dos sonhos? Sim, pois é, perguntaram pra você, respondeu. Então quer dizer que você me queria também do seu lado Não, e em cima disso, mas hoje eu posso te falar o porquê. E citando a parada do Thiago também, eu nem botei em pauta porque eu entendi, eu só entendi a situação que você teve. Então, essa situação da roça dos sonhos, eu coloquei eu, você e o Rico, porque pra mim, eu e você, ele sairia pra nós dois. Não porque eu queria que você saísse. E não tem problema também. Bora sonhar com o prêmio e não sonhar com a roça. Isso. Antes de seguir em frente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Vamos. Quando eu assisti a Fazenda em Casa, que eu sempre fui fã desse programa e assisto desde a primeira edição, eu sempre pensava assim, por que o peão não manda real quando tem a melhor oportunidade pra isso? Tá todo mundo assistindo e esperando uma posição firme e clara de todo mundo, beleza? Aproveitem, aproveitem. Hoje eu tô dando um conselho atrás do outro, tá? A mãe aqui tá só deixando vocês perceberem e pescarem aí. Agora a gente vai começar a votação para eleger o segundo roceiro. Marina, é você que começa, votando e justificando. Boa noite, Galisteu. Boa noite, Brasil. Boa noite, família. Então, na verdade, eu estava na dúvida entre duas pessoas, eu ia deixar a roça da mandada para decidir, mas como eu fui a primeira, vou decidir agora. Eu tinha muitos motivos para votar no Erasmo, por conta que ele votou em mim semana passada, por conta que eu sempre sou o alvo dele no jogo, ele me tirou das dinâmicas, mas eu acredito que virou muito direto para mim, né? Tipo assim, uma coisa muito pessoal. E eu não tenho realmente nada contra ele no jogo, assim, eu acho que no dia a dia ele é uma pessoa de fácil convivência, tem boas atitudes, então eu tô analisando mais o jogo. Então o meu voto essa semana vai de novo no Rico. Gosto, ele sabe que eu tenho um carinho por ele, mas eu vi algumas atitudes incoerentes dele no jogo. E também na última dinâmica do Faro, onde ele me chamou de falsa, porque eu votei nele na semana passada, sendo que eu avisei um dia antes que eu ia votar nele. Eu avisei várias vezes aqui no jogo que quando eu achasse que ele estava sendo incoerente, ou quando magoar as pessoas que eu gosto, eu iria votar nele, ou não iria jogar mais com ele. Então, eu acho que eu sempre fui muito verdadeira com ele. Então, ele sim me magoou, porque é uma pessoa que eu gosto, e não de uma pessoa que eu não tenho muita afinidade de receber alguma crítica. Ele, nessa semana, me magoou mais. Então, meu voto é no Rico. Rico, esperava o voto da mágoa? Então, Dri, na primeira semana aqui do que começou o programa, a gente sentou ali no banquinho e eu falei pra ela que ela seria uma prioridade minha, mesmo a gente estando distante, pelo carinho que eu tenho dela de lá de fora. E eu continuo com esse posicionamento. Ela nunca vai ter o meu voto aqui, nem tão cedo. Ela tá votando em mim em questão que ela tá com medo do Erasmo ir pro banquinho e puxar ela. Essa é a realidade e ela não quer assumir. Mas tá tudo bem. Ok. Seguindo o nosso barquinho aqui, vamos lá. Esther, boa noite. Boa noite. Sua vez de justificar e votar, por favor. Boa noite, Dri. Boa noite, todo mundo de casa. Então, meu voto hoje vai no Erasmo. A gente já se vota, né? Ele já votou em mim. Eu também sei que eu sou um possível alvo dele aqui no jogo. E hoje meu voto vai nele, por esse motivo mesmo, apenas. Erasmo, um voto esperava? Dri, boa noite, primeiramente. Boa noite, Brasil. Essa roça eu vim preparar... essa edição da roça eu vim preparado para sentar no banquinho também, mas da mesma forma tudo pode mudar. Eu sei que tem outras opções de pessoas aqui também para serem votadas, então estou preparado. Agora, da Stephanie, realmente, acho que eu não esperava dessa vez. Eu vi que ela estava trocando voto com o Thiago, então a gente meio que fica naquela, sabendo que as pessoas vão votar em tal peão, mas
estamos aí, preparado. Tati. Oi, Adriana. vez. Adriane, olha eu errando. Adriane, boa noite. Vou mandar um aqui para de aniversário para minha filha hoje rapidinho, Carol, fazendo 29 anos. Que Deus sustenta, capacita, te livre, te guarde. Henry, Gabriel, beijo. Parabéns atrasada, Dinda. Então, meu voto é no Rico também, Adriana. Eu acho que quando eu tiver aqui, permanecer aqui... Caramba, Adriana. Vai de Galisteu, é melhor. vai de Galisteu que você não erra. Então, meu voto é no Rico, Gali, porque acho que de sempre para sempre, quando eu estiver aqui, permanecer aqui, meu voto vai ser nele. Eu acho que como o Brasil vê, vocês também vê, vocês estão vendo aí que tem coisas que é perseguição. Então, já que ele tá me perseguindo, eu vou perseguir ele, meu voto é nele. Enquanto eu estiver aqui, vai ser nele. Até que outros peões me mostrem ao contrário. Enquanto ninguém me mostra, vai ser nele, enquanto eu permanecer aqui. Ok. Rico, segundo voto da noite. E aí? E aí que eu já esperava. Ela vota em mim. Ela também é uma opção de voto minha, ela como várias pessoas que tem aqui também, mas tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que eu dou minha cara pra bater, Dri, eu não vim aqui pra estar fazendo cena, então termino sendo opção de voto pra muita gente. E é isso. Tem gente que tem medo, não tô falando dela, mas gente que tem medo de votar em outra pessoa, aí pra se comprometer e falar, vai o Rico mesmo. É isso. Entendido. Sol, sua vez. Boa noite, Adriane. Bom, o meu voto, a minha primeira opção de voto era no me seguir, com muita dor no coração, porque eu cheguei aqui e eu olho para ele como se fosse meu filho, né? Porque ele tem idade parecida da minha filha. Mas ele teve algumas atitudes aqui comigo, né? Que me magoaram muito, inclusive eu conversei com a Tati, eu abri meu coração, que é aquilo que eu volto a falar, não é o que se diz, é como se diz, né? E tudo bem ele me escolher para a prova, porque acha que eu sou fraca de prova, sou ruim de prova. Isso aí é um direito das pessoas acharem. E é o jogo, é a estratégia de cada um. Mas o que me magoou muito no Gui, e eu conversei com ele, foi ele dizer que enquanto eu estivesse aqui, eu seria uma opção para fazer prova com ele, porque eu era, como o pessoal fala assim, fraca, né? Ruim de prova. Né? E eu não achei isso bacana, eu como mãe, né? Que é idade para ser meu filho, eu acho que ele deveria se sentir um super campeão e vitorioso em competir com alguém como ele, entendeu? Não competir com uma mulher, enfim, que não é boa de prova. Eu tenho meus traumas de prova, enfim, que eu já contei para algumas pessoas aqui. Então, o meu voto seria nele por isso. A estratégia que ele teve semana passada, dele sair da roça, é um jogo. Se ele usou isso a favor dele, eu acho que ele fez o correto. Então, assim, a minha segunda opção de voto seria no Erasmo, por algumas atitudes que ele tem aqui, mas eu já percebi que é o jeito dele. É o jeito dele falar um pouco grosseiro e com um pouco de ignorância, não só comigo, mas também com algumas outras pessoas, né? Eu fui brincar com ele na semana passada, ele estava conversando com o Rico, e eu falei assim... Não adianta, que é o Rico que vai te puxar. A gente sabia que o Rico não ia puxar, porque eles, naquela semana passada, eles estavam super ligados. Ele me devolveu. É mais fácil ele puxar você do que eu, enfim, né? Tem algumas coisas de grosseria que eu não gosto do Erasmo. Então, por isso, meu voto é nele hoje. Mas, assim, gente, não é nada pessoal, entendeu, Erasmo? Porque, de repente, serve até de ensinamento para a vida mesmo. Para o homem ser um pouco mais leve, ser um pouco mais gentil. Quando nós ficamos na baia, eu e a Valentina, ninguém é obrigado a pegar água para ninguém. Nós somos mulheres, a gente pega a nossa água, mas eu acho que tem coisas que... Eu não pegava água pra você, Sol? Gentileza já era gentileza. Nos últimos dias, não. Depois que a gente teve o embate lá eu sempre peguei água pra você. Não, mas dessa última vez não, né, Vale? Tá, não, duas vezes pegou, que eu não peguei, mas eu sempre peguei água pra você. A gente pegou. Vale, se posiciona também, Sim, a gente pegou. Sim, mas eu nunca peguei água pra você lá. Não tô falando que você nunca pegou água. Mas nessas últimas semanas, você e o Gui... Tudo bem, mas a gente pega. Entendi. Agora eu já tô craque na baia, craque pegar água, pra mim, beleza. Então, é exatamente por isso. Isso aí, Sol. Podemos pegar água, podemos participar de todas as provas. Exatamente. Vamos lá, Erasmo, você concorda com esse voto? Eu discordo, Dri. Eu acho assim, algumas pessoas têm pegado esse adjetivo de grosseiro da minha parte. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu sou muito objetiva, muito direta, às vezes impaciente também.
Inclusive eu conversei com a Sol, ela falou na minha cara que não ia votar em mim, né? Está gravado, o Brasil todo viu. Ela falou, perguntei, sabe quem vai votar? Ela falou, não é você, não se preocupe. Não, mas era não me seguir. Então, assim, ela falou isso pra mim. E outra coisa, que eu acho que a Sol se vitimiza demais aqui dentro, se vitimiza demais. Tudo pra ela é um problema. Você até de pegar água, eu peguei água pra ela várias vezes durante a baia. Já fiz várias gentilezas pra ela. Fica se vitimizando de dor, se vitimizando de prova, se vitimizando de idade. Então, assim, eu acho que aqui você tá no jogo, quando você vem pra Fazenda, você tem que estar disposto a participar das provas, a participar das dinâmicas, a aceitar tudo. E eu acho que ela veio aqui meio que pra passear. Então, só pra fazer a rádio dela, eu respeito ela, sempre tratei ela com educação, nunca desrespeitei a Sol aqui, nunca, ao contrário de outras pessoas. E assim, ela fala ela chega no quarto, fica falando alto, eu peço pra ela falar baixo, que eu tô dormindo. Então acho que isso deve incomodar ela também, porque acho que isso é uma falta de respeito quando você tá no quarto à noite dormindo, as pessoas chegam falando à noite, chegam falando alto. Eu pedi com a maior educação do mundo, eu falei, Sol, por gentileza, você pode falar mais baixo, por favor. Sim, eu falei, sempre ok, com uma educação. Eu não me toquei. Então assim, faz parte do jogo ela votar em mim, mas ela tá sendo incoerente porque ela tinha falado uma outra coisa. Sim, e eu respeito. Mas eu acabei de falar, Erasmo, que a minha primeira opção de voto era no Gui, mas o Bill já votou o Gui, eu não posso votar nele, vou fazer o quê? Eu vou votar em quem eu não quero votar? Eu não sei onde avisaram ela que não ia ter prova, que ela não ia precisar participar de nada. Até a água ela quer que a gente pegue. Até a água ela quer que a gente pegue. Não, eu não tô falando que eu quero que pegue, não, querida. É uma coisa chamada gentileza. Que eu fiz várias vezes pra você. Se você não aprendeu isso, não foi eu que vou te ensinar. Não sei se a Fazenda é o lugar certo para isso, ô Sol. Talvez não seja o lugar mais apropriado para isso, a Fazenda, para certas gentilezas. Vamos lá. Gui Araújo, vamos lá. Sua vez. Chegou minha vez. Nossa. É hora de abrir o poder ainda, tá? Tá, não é hora de abrir o poder? Ainda não, é só seu voto que a gente quer. Então tá bom. Primeiro, boa noite, Brasil. Boa noite, minha família. Semana de aniversário nossa, hein, mãe? Saudades, faz uma festa aí pra gente. Odri, meu voto de hoje vai ser por 2 motivos, principalmente. O primeiro deles é que eu não quero mais votar no Rico, porque eu levo muito aqui a favor a coerência no meu jogo. Algumas pessoas não levam, mas eu levo pra mim, pelo meu tipo de personalidade e caráter, a coerência vale muito aqui. E o segundo motivo é justamente esse de que eu nunca achei que eu fosse falar isso chegando no mês e meio de programa, mas é a questão da distância dessa pessoa, da falta de liberdade, de não saber quando pode falar, de quando não pode, se pode brincar, se pode criticar, se pode pedir alguma coisa, que é na Sol. Justamente por esses motivos que o Erasmo e o Gui falaram aí. Não tenho nenhum problema pessoal com ela, o problema que a gente teve já se resolveu. Mas, infelizmente, é a única pessoa daqui, dessas 15 que estão hoje, que eu não troco nenhuma palavra durante a semana, a não ser o bom dia e o boa noite. E eu vejo que ela também não faz questão. Vejo também que ela não tem muito essa noção de, como o Erasmo disse, de entrar no quarto, sair gritando e fazendo as coisas. E a gente toma um maior cuidado com isso, para deixar tudo sempre organizado, para respeitar o espaço de cada amiguinho aqui, porque realmente esse jogo não é tranquilo. Entre outras coisas que eu prefiro não citar aqui, para não gerar um problema pessoal que eu sei que pode causar por qualquer coisa que eu falar, dependendo do humor dela. Mas, como eu disse, não temos problema assim, nada tão específico. Não temos mais quanto tínhamos em algumas semanas atrás. Ok. Sol, o que você achou da justificativa? Eu acho que está faltando a justificativa principal do Gui, que foi na dinâmica do Rodrigo Faro, que ele estava do meu lado e que eu vi ele combinando com o Dinho. Pode colocar esse motivo também. Não faltou não, mas é que para mim isso é irrelevante, mas se quiser colocar esse motivo. Não, não é irrelevante porque nós estamos no jogo, eu estou aqui, eu cumpro regras. Entendeu? Quando eu sou chamada para fazer qualquer coisa pela produção, eu faço, eu estou cumprindo as regras. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que cumprir. Tinha uma dinâmica no Faro e ele estava do meu lado e ele combinou com o Dinho. Ele falou, mano, aqui tem dinheiro, eu vou pegar o amigo da onça e vou te dar. Nós sabemos que um não é amigo da onça do outro aqui, mas é verdade, gente. Dinheiro na mão é assim. Então, assim... Ele, claro, depois disso ele fechou a cara comigo. Eu acho que você deveria ter falado isso. Você não quis falar porque isso depõe contra você.
Então, Na verdade, já que depois... ser relevante pra mim, eu nem lembrei, mas se eu lembrasse, eu falaria também. Lembrou sim. Mas esse é um dos motivos, Dri. Ela não aceita ouvir nem a nossa própria justificativa, tem que ser do jeito que ela quer. Deixa eu só terminar. Pode terminar. Deixa eu terminar, porque você aqui se julga super inteligente e que eu sou burra. Vocês e eu me sou julgam. isso. Sim. Não então, eu. assim, mas eu não acho que você seja, porque você deveria ter falado sobre isso e não esperar eu falar, porque aí eu falo do meu jeito. Que eu quiser, Sol, então, por favor. deixa eu continuar. Por favor. Deixa eu continuar. Então, eu já esperava o voto dele, provavelmente do Dinho também, né? Porque eles estavam combinando dele dar o amigo da onça pro Dinho. E eu alertei ao Faro, né? E o Faro chamou a atenção dos dois. Ele disse que queria, porque queria dar pro Dinho, porque sabia que ali tinha dinheiro. E se ele tivesse que dar dinheiro, obviamente ele queria dar pro amigo dele. Ok. Mas como a gente está num jogo e tinha que dar para uma pessoa que ele não se desse bem, ele acabou dando para Valentina. Né? Então, eu me dou bem. Ainda. Então foi exato. Não, porque você semana passada vocês estavam brigados. Aqui é uma confusão danada. Entendeu? Aqui é uma confusão danada, cada um fala o que quer, a pessoa fala da pessoa hoje, daqui a pouco tá dormindo, tá abraçando, beijando, é uma confusão que eu não entendo mais nada. Então é exatamente por isso, eu já sabia que ele ia votar em mim, provavelmente o Dinho também, por causa desse dinheiro, dessa dinâmica do Rodrigo Faro, que todo mundo viu, que eles combinaram. Foi isso. Eu voto que ela justifica. Daiane, sua vez, por favor. Boa Justificativa noite. E voto. Boa noite. Boa noite. Então, esse episódio de novo se repete, porque a minha opção seria o Bill. E um dos motivos que ele me botou na roça foi que ele tinha o poder do Lampião. E como eu sou coerente com o que eu estou fazendo aqui dentro, mais uma vez se repete, porque o poder foi de novo pro Dinho. E a gente, faz 3 semanas que a gente não se vota um no outro, tá tudo bem. Eu simplesmente hoje voto no Dinho. Eu poderia votar em outra pessoa por medo, porque ele tá com o poder de ir pra roça. Mas como eu não tenho medo de nada, então o meu voto vai nele, porque pra mim ele vive atrás da sombra dos amigos. Raramente eu escuto ele falar. Ele se posiciona assim, nos ao vivos. Ele tira as garrinhas de fora, mas assim, não é nada pessoal, a gente se dá bem, eu gosto dele, mas se eu tiver que fazer agora uma escolha, essa minha escolha é ele, porque não tá, pra mim não tá no jogo, como outras 2, 3 pessoas aqui. Ok. Bom, pelo jeito o Dinho entendeu ou ele tá sendo irônico? Oi, Dinho, boa noite. Boa noite, Dri. Como é que você recebe esse voto? Olha só, Felas, eu acho que ela tá um pouquinho enganada aí, que ela tá sem voto aqui na casa hoje. Ela tá sem voto pra mim, né? Ela não quer se expor com ninguém. Pra mim, essa justificativa sua é inválida, porque eu me posiciono sim nas horas que tem que se posicionar, no ao vivo, no Faro. Não tenho por que eu ficar me mostrando, ficar chamando atenção, porque eu quero aparecer no jogo. Pra mim, igual a Adri falou, tem que se posicionar, se posiciona na hora que tem que se posicionar. Então, tipo, sempre nas horas que eu tenho que me posicionar, é aqui, entendeu? Ou é no Faro. Você fala que eu não apareço, eu sempre vejo todo mundo aqui dando risada das minhas besteiras, das minhas palhaçadas que eu faço aqui pra galera, sempre tiro o sorriso da galera. Então eu acho que, tipo assim, não tem relevância nenhuma o seu voto, mas total aceito. A gente conversa, a gente brinca, você já me chamou pra conversar, a gente troca ideia, a gente se tromba e tudo mais. Eu, de verdade, me impressionei com o seu voto mesmo, mas tudo bem, eu total aceito e segue o jogo, papai. Beleza. Aline, você é a próxima a votar, por favor. Tudo bem, Brasil. Boa noite, Dri. Dri, vou falar rapidamente. Uma das dificuldades, talvez foi para mim me encontrar aqui até a 3ª semana, não tenho vergonha de falar, estava um pouco perdida, foi para mim era separar o pessoal, a pessoa do jogador. Então eu ficava um pouco, às vezes eu misturava as coisas, às vezes me deixava levar por um sorriso, por um abraço, acabava confundindo, às vezes eu ia votar numa pessoa, a pessoa acordava de manhã, me dava bom dia com um abraço, sorrisão, eu já falava, ai meu Deus, e agora? Eu já ficava, então isso me dava uma confusão. Então hoje eu estou muito assim, esclarecida com minhas ideias, porque eu consegui, graças a Deus, separar. Acho que cada um tem um tempo aqui de maturidade, respeito cada um, e cada um faz do seu jogo da sua forma. Então, para mim, no começo era muito difícil isso. Eu pensei muito aqui, priorizei, no dia que eu fui para a roça, algumas coisas eu entendi, outras não, e fiquei buscando isso na minha cabeça, o entendimento. Então, eu coloquei assim, algumas pessoas que nunca votaram em mim, então eu priorizei votar, meu voto está na baia, então hoje eu priorizei votar, falei, poxa, eu vou votar em alguém que já votou em mim, naquela vez da roça, o que eu faço? Fiquei um pouco perdida hoje, simplesmente, realmente eu exponho aqui que eu estava um pouco sem opção. E, bom,
É isso, e eu já tive problemas com o Bill, já me resolvi, tive com o Erasmo, já fui bem resolvido, com o Milady a gente já se voltou, já se conversou de um caso que aconteceu com o Bill aqui dentro também, que me magoou, que ela falou na outra roça de mim, já nos resolvemos, enfim, todo mundo que eu tenho um problema aqui, eu gosto não para me livrar de volta, porque eu também não tenho medo, se tiver que sentar, a gente senta, a gente está aqui para isso, mas eu tento só me resolver para o meu entendimento, para ficar mais claro para o jogo para mim. Mas vamos lá, hoje o meu voto, como eu disse, minha opção está na Baia, a minha opção vai no Dinho, apesar de uma pessoa que louco, bicho. toda hora aqui dentro da casa, ele sempre me respeitou, nunca tive um atrito, sempre me faz dar risada, muitas brincadeiras comigo, não tenho nada do pessoal dele, a gente conversa bastante, só que o problema foi que a pessoa que eu menos me abri, que a gente se abre de jogo, a gente não fala de jogo, a gente mais brinca aqui, mas não troca muita ideia da gente, a gente já se votou também, já resolvemos isso, já conversamos, mas a gente não troca muita ideia de jogo, eu e ele, mais diversão e é isso. E a minha opção de voto é essa. Beleza. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com esse voto no Dinho, nosso placar ficou assim, ó. 2 votos pro Dinho, 2 votos pro Erasmo, 2 votos pro Rico e 1 voto para Solange. Quem tá na roça também vota e me seguir sua vez. Dri, bom, semana passada a gente... Primeiramente, deixa eu mandar um beijo pra minha família, que eu tinha esquecido, morrendo de saudade, minha noiva, Ricardão, minha sogrinha, meu cunhado, todo mundo, minha irmã, meus pais. E é o seguinte, semana passada aconteceu algo muito doido, né? Eu ganhei um poder da chama vermelha, que na minha leitura, eu tirando os votos do Rico, ele sairia da roça e automaticamente eu não estaria tanto nessa roça passada. E foi o que aconteceu. Eu fiz uma leitura errada, eu poderia ter feito algumas outras escolhas que não colocasse já diretamente o Gui na roça. Na verdade, na hora ali, eu só mesmo pensei em me salvar e deu certo, não me arrependo disso. Aqui a gente está para acertar, para errar. Eu vejo isso como um grande acerto, independente de ter ido uma pessoa que eu gosto muito. Eu fiquei triste por isso, mas graças a Deus o Gui está aí, fazendo o jogo dele. E seguiu bem caminhoneiro, ainda bem, senão eu ia ficar muito mais triste ainda. Então, semana passada eu votei no Rico, tirei os outros votos porque eu achei que fosse uma opção legal para mim sair daquela roça, deu certo. Mas essa semana eu continuo votando no Rico, eu vejo muita coisa desagradável nas ações dele que acontece aqui dentro da sede. Ele já me desrespeitou diversas vezes, eu sempre falei que eu falava do lado bom, mas eu não consigo nem mais falar do lado bom dele, porque o lado ruim está me incomodando tanto. Eu vejo ele desrespeitando desrespeitando a Tati, fazendo a mãezona chorar aí, ela quietinha no canto dela, ele vai lá ficar provocando, pegando umas paradas, umas feridas que incomoda muito, muitas pessoas aqui, as pessoas não têm coragem de expor pra ele, pois aqui eu tenho sim, e comigo também, às vezes eu tô quietinho no meu canto, ele começa a me provocar, e é assim, quem dá palco pro Rico vai dar o que ele quer aqui dentro, né, que ele usa isso de artimanha, ele quer ficar provocando os outros, destabilizando os outros, até pessoas que ele conversa, que ele nem tinha como opção, ele tenta destabilizar. Então, mais uma vez, o meu voto é no Rico e é isso. Terceiro voto para você, Rico. Calada vence, eu já esperava, eu não vou nem entrar nesse mérito com o MC Gui. Ele quer justificar uma coisa, uma discussão minha com a Tati, eu e Tati, não tem que botar outras pessoas. Que em seguida, depois dessa discussão, agora é ele minha ficou vez, me provocando. Agora é minha vez. Mas você ficou me provocando. Agora é minha vez, você falou, fiquei calado, agora respeito. Mas para de fique mentir. calado. Para de ser mentiroso. Eu também, uma coisa que eu não sou é mentiroso aqui. Mentiroso. Você pode falar qualquer coisa mesmo, mas mentiroso não. Mentiroso, tudo aqui é falta de respeito, tudo é falta de respeito aqui. Se você falar alto, você faltou com respeito. A Tati mandou tomar naquele lugar, a Tati mandou fazer um monte de coisa, ela não faltou com respeito comigo. Mas se eu aumentar o meu tom de voz, eu tô faltando com respeito. Esse pessoal é muito chato daqui, Dri. MC Gui é o cara mais chato, que bom que ele já tá sentado lá. Ô, Dri, ele fica provocando. Eu tô falando que foi em seguida, uma da outra. Ele provocou a Tati, brigou com a Tati, fez ela ficar chorando no sofá. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Exatamente. E aí, em seguida, eu tava quietinho no sofá do lado da Tati, conversando com ela, enquanto ela tava chorando, de nervoso ali, sabe? E ela tava quieta. E aí ele começou a me provocar. Provocar do nada, ele começa a me provocar, cutucar na ferida. Que não sei o que você é bundão, que você não tem coragem, que você... Mano, eu falei, caraca, mano, eu tô quietinho, eu tô, tipo assim, só porque eu tava do lado dela. Seu voto já tá justificado já, seu voto já tá justificado. Então, tá vamos lá, Rico, agora você vota. Eu voto então, Dri, vamos lá. Boa noite Brasil.
Eu vou falar agora o que a Marina não teve coragem de falar, né? Fico muito triste por isso. Vou falar o que a Stephanie... Não é que ela teve coragem, mas ela se podou em falar e a Sol falou de uma forma educadamente. Eu vou votar na pessoa mais estúpida e grossa dessa casa. E deixa eu falar por quê. Às vezes a gente gosta tanto de uma pessoa que a gente bota um tampão no olho, a gente sabe que essa pessoa não presta, mas a gente bota um tampão no olho porque a gente gosta e finge que não vê. E eu quero deixar bem claro que beleza, realmente eu tive certeza que não põe mesa. Beleza, só atrai os 15 minutos, mas depois que você conhece, você vê que realmente não vale nada. Tá aqui um cara tão lindo, mas grosseiro. Não trata bem ninguém, entendeu? Ele é muito estúpido aqui com todo mundo. Ele é muito estúpido aqui, grosseiro. A forma que ele fala não é tipo, por gentileza, por favor. Ontem eu tava deitado e ela só falou, cadê o pessoal? Aí ele, ô Sol, silência aí, por favor. Isso não é gentileza. Eu tô falando, mentiroso meu não. Deus, Ele obrigado, só fala, Play Plus. eu posso falar? Obrigado, Play Plus. Ô, meu pai, obrigado. Só falar isso, esse cara. Gente, é o cara mais estúpido da casa. Realmente, quem tiver os seus feinhos, agarre ele, entendeu? Não largue, porque essas pessoas bonitas assim, acham que pode tudo, quer ser grosseiro, estúpido. Meu voto é no Erasmo. O cara mais bundão da casa. Tá rindo de nervoso porque concordou. Porque é verdade. Ele fica rindo falando que tem Play Plus, que tem não sei o quê. Dri, tô falando com o Erasmo, quero saber se ele tá rindo de nervoso. Cara, eu tô rindo da hipocrisia desse cara, me chamar de grosseiro, de estúpido. Assim, até ontem, o Rico foi um cara que eu sempre tive uma relação amistosa aqui dentro. Nunca desrespeitei ele, por mais que ele tenha feito isso com todo mundo, nunca fui grosseiro com ele, nunca votei nele, sempre tratei ele bem, sempre cantamos juntos, sempre dançamos juntos, sempre brincamos, nunca tive um problema com o Rico aqui. Por isso que eu tô rindo, porque, cara, ele gosta disso de palco. Ele tá votando em mim porque a gente tá meio que empatado nos votos, entendeu? Então, assim, eu falo que tem um Play Plus porque todo mundo... Tá todo mundo assistindo. Então, assim, graças a Deus, o Play Plus pode mostrar as minhas atitudes, pode mostrar as atitudes dele, pode mostrar o quão cordial eu já fui com ele, o quão amistoso eu fui com ele. Mesmo ele tendo atitudes desrespeitosas com todo mundo aqui, eu sempre tratei o Rico bem. Sempre, ele sabe disso. Então, assim, ele chega aqui no ao vivo, ele quer usar uns argumentos que não fazem sentido nenhum. Nenhum, entendeu? Então, assim, e ele gosta que dá palco pra ele. Então, quando ele começa a falar, brincar, até as amigas dele estão se afastando porque ele pede pra parar. Ele não quer que ninguém pare o show histérico dele, sabe? Ele gosta disso. E é um cara que, infelizmente, assim, ele tem um lado bom, engraçado, divertido, todo mundo gosta, mas o lado obscuro dele, o lado sombra, prevalece, infelizmente, porque acaba com todo o encanto que ele tem, sabe? O desrespeito, a falta de educação. Ele mesmo já se assumiu 200 vezes aqui nas dinâmicas que ele é mal educado, que ele é subterrâneo, que ele é isso. Imagina pra mãe dele estar ouvindo isso, né? Uma mãe que deve dar educação pro filho, ouvir o próprio filho admitindo pra uma mãe isso. ter um Então, homem assim, tão grosseiro e não trata bem eu também tenho as a minha mulheres. plena consciência de todas as minhas atitudes. E assim, como é que ele vai falar da minha mãe e a mãe dele? O dia que eu fui como é que grosso, vai ver um filho desse grosseiro? O dia que eu fui grosso com a Lisa aqui, que a gente foi nada a ver. Por conta da competição, eu pedi desculpa pra ela, eu conversei com ela. Então, assim, eu fico muito tranquilo, Dri, de verdade, assim, porque eu sou muito consciente das minhas atitudes, da minha educação. Eu me posiciono aqui quando eu tenho que me posicionar. Eu sou um cara muito observador, não fico entrando em polêmica, deixo ele dar o palco dele. Quando ele quer falar, falei, tá bom, fala, pode falar. Tipo assim, não dou o mínimo de atenção, porque eu sei que é isso que ele quer. Não vou me rebaixar a baixaria, sou um cara muito tranquilo. E o meu problema aqui... Todo mundo que foi pro Faro botou a plaquinha dele que não presta, porque é tranquilo, né? Aonde que todo mundo, cara? A maioria. As 4 mulheres que saíram daqui, ou foi 3, botou a mesma plaquinha em você. Maioria, cara. Que maioria o quê? Tá falando o quê? Dri, é isso, assim... Entendi. Tudo certo. Ok. 3 votos pro Erasmo, 2 votos pro Dinho, 3 votos pro Rico, 1 voto pra Solange e agora quem vota é o Thiago. Tudo bem, Galisteu? Boa noite. Tudo jóia, boa noite. Bom, vamos lá. O meu voto, bem ou mal, acertando ou errando, eu nunca voto pela convivência da casa até então, desde que eu tenha algum motivo, porque o lance da convivência da casa é muito determinante de cada um, né? O relacionamento que cada um cria aqui dentro. Eu, graças a Deus, eu tenho me dado muito bem com todo mundo aqui, mas tem alguns pontinhos, alguns detalhezinhos que são, assim, que provocam o voto, né? Por exemplo, a pessoa que eu vou votar hoje não é uma prioridade minha, é uma pessoa que eu gosto pra caramba, que eu tenho um carinho muito especial e que eu já disse para várias pessoas aqui do quanto eu acho que essa pessoa tem um tato, tem uma sensibilidade e realmente eu acho isso. Mas ontem, numa atividade,
isso acabou despertando um pouquinho em mim a opção do voto hoje, por eu ter ela como opção, que é a Milady. Eu acho muito legal e muito normal, isso ninguém tira da minha cabeça. Eu acho do cacete quando você ganha uma prova e você comemora. Eu acho a coisa mais digna e mais linda do mundo quando você vence, você cai no chão, você pula, você vibra, você torce. Né? Você comemora aí o que dá certo para você, quando você dá um passo além, quando você ganha um dinheiro e tal. Mas eu nunca sou favorável e não faço isso de comemorar a derrota de alguém, quando alguém cai, quando alguém se machuca, de abraçar o amigo porque o outro perdeu, de bater palma e ficar sorrindo quando o outro ganha. E eu não acho que isso seja errado, isso é só diferente do que eu faço. Mas aqui dentro, isso acaba sendo um pontinho e alguma coisa para que seja opção de voto, para que você, enfim, sinta que há uma pré-competição realmente, que vai além um pouco do jogo, porque o jogo é normal e todo mundo tem que votar. Tem um jogo de plaquinha, todo mundo tem que eliminar, mas comemorar a derrota do outro é uma coisa que eu não compactuo com ninguém. Se fosse qualquer um de vocês aqui, eu iria votar em vocês por isso, não é porque é Milady, porque eu acho ela de uma pessoa de muito tato, de muita sensibilidade, mas isso foi muito contrário para mim, assim, do respeito que eu tenho por ela, por conta de eu ter perdido, e eu percebi o tempo todo, e as pessoas comentaram comigo também, da vibração dela por eu ter perdido, e eu acho isso não legal. Então meu voto vai ser nela por isso, tá bom? Entendido, Thiago. Tá. Milady, primeiro voto. Claro que eu tenho que te perguntar o que você achou do voto. Boa noite, Galisteu. Boa noite. Eu já esperava, no fundo eu já esperava essa dinâmica. Eu discordo de tudo. Às vezes, quando eu escuto o Thiago falando, a vontade que eu tenho é de botar ele num potinho e guardar na prateleira. Só que isso já tá me deixando irritada no jogo, nada pessoal. E a vibração e a brincadeira que eu fiz, ele tá super certo. Eu vibrei, não é nem da minha... Não é nem do meu jeito fazer o que eu fiz. Na verdade, eu brinquei com duas pessoas assim, dessa vibração. Que foi com ele e foi com o Gui. Mas não é nada que eu vá protelar, porque não é do meu jeito. E eu acho que quem estiver assistindo vai saber. Sim. E me irrita muito, eu acho que no jogo o Thiago não é segredo para ninguém, para casa. Ele tem tido atitudes, falas, que na minha opinião são covardes. Ele marcou um X na cabeça da Stephanie e isso me irrita. Poderia ser comigo agora, porque agora eu posso estar lhe dando esse motivo. Sim. Então agora você pode ter duas pessoas. E isso me irrita porque tem um quadro lá, jogo sujo. Não vejo a Stephanie, não é porque é minha amiga e eu sinta mais do que com os outros. Mas não vejo ela, uma menina, fazendo jogo sujo. E eu acho uma atitude covarde. Eu não vejo motivo de um bom dia da primeira semana que ela chegou aqui, motivo para ele votar nela sempre que ela estiver disponível. Isso para mim é uma atitude covarde. Sendo que acontece muita coisa aqui, pessoas tomam atitudes erradas o tempo todo, inclusive eu estou disponível para voto, mas eu fico irritada porque é uma coisa tão ensaiada. Ele é um homem inteligente, é um homem experiente, um homem extremamente articulado. E eu acho que ele pode ir muito além do que ficar maquiando as opiniões dele com um X marcado na cabeça de alguém só por ser opção. Aí as pessoas acham bonitinho, eu não acho. Então, por isso, meu voto... Eu discordo do voto dele. Eu discordo do voto dele. Entendi. Adriane, só um minutinho, Thiago, desculpa, eu preciso dar um tempinho na nossa conversa, daqui a pouco a gente já volta, tá? Obrigado, Peço, por favor, para os meninos, Dinho e Gui Araújo, nem pensar em falar, eu já volto aí, tô de olho em vocês, tá? Bem quietinhos, por favor. Eita, que o negócio tá pegando fogo demais, gente. É labareda pra tudo que é lado. É o seguinte, eu vou rapidinho pros comerciais, porque a gente vai dar um pulinho ali no Mundo Record de Prêmios. Aliás, o prêmio pode ser seu. Com a minha amiga Cissa, com o meu amigo Ceará, e eu